vários modelos de culto familiar, mas o culto familiar deve ser o mais simples possível. Jonas era um profeta. Profeta que levava a mensagem de Deus, do Papai do Céu, para as pessoas. Nossa igreja tem direcionado as suas atividades para nós estarmos fortalecendo as nossas famílias como igreja. Você tem que ir para aqui. Ele foi para cá, olha. E ele foi para cá, né? Nessa outra cidade grande aqui. Aí ele estava no barco e o barco começou a fazer assim. Bora fazer o peixe? Bora o peixe? Bora o peixe? Bora fazer o peixe? Olha o peixe assim, aí são peixes. Ele mandou buscar os transportes, deixou os transportes para a barriga do barco. Papai do Céu, obrigada por esse dia, obrigada pelo meu cuidado, obrigada por todas as bênçãos e livramentos, Pai. Obrigada pelo que agora, ele tenha sido agradável aos teus olhos. Como igreja, nós queremos estar assim, celebrando os nossos momentos familiares. Boa noite do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia relata que Jesus contou aos seguidores sobre sua condenação à morte. Boa noite a todos. Vamos agora louvar ao Senhor. Eu queria agradecer a tua presença que nos assiste pela internet. O teu nome quero adorar. Sou feliz pois vive em mim. Teu amor que veio me salvar. Do céu desceu para nos trazer a paz. Numa cruz cravado foi em meu lugar. Meus pecados perdoou, minha culpa carregou, ressurgiu e vai voltar. O Senhor quero exaltar, teu nome quero adorar. Sou feliz pois vive em mim.
perto de Jesus. Sempre quero estar. Tudo que preciso, Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que preciso, Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Bem junto a Ti, Jesus. Bem junto a Ti, Jesus. Mais uma vez, boa noite, graça, paz e misericórdia da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Neste domingo de Páscoa, estamos relembrando a ressurreição. Por sinal, todo domingo é dia de relembrar
que Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive para sempre. Como sempre fazemos, vamos unir os nossos corações em oração, vamos orar juntos, você na sua casa. Se você desejar, você pode permanecer sentado ou em pé, você pode se ajoelhar, faça conforme o seu coração pedir. Vamos nos juntar neste momento em oração. Pai querido, Pai de amor, exalta o Teu nome no nosso meio, Pai. Exalta o Teu nome na nossa nação. Glorifica, faz a Tua fama grande, Pai. Obrigado pela ressurreição de Cristo Jesus, o Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Pai querido, pela importância desta ressurreição na vida dos discípulos originais e nas nossas vidas hoje. Obrigado pelas mudanças que o Senhor Jesus Cristo passou, passando de mero Salvador a juiz da humanidade, exaltado, glorificado, assentado à direita do Teu trono. Muito obrigado, Pai. Aceita nesta noite o nosso louvor, Papai querido. Também, Papai, queremos lembrar, Senhor, daqueles que passam necessidades e clamam pelo Teu nome. Muitos no nosso país passam por lutas nesse momento de angústia, isolamento e separação que estamos atravessando. Ó Pai, atende à necessidade daqueles que clamam por Ti, daqueles que têm o nome de cristãos e buscam o Senhor como ajudador. Tem misericórdia, Papai querido. Queremos neste culto ter as nossas mentes transformadas pelo Senhor, sermos abençoados, sentirmos o Teu toque. Queremos, após o culto, estar diferentes, Pai. Queremos sentir a presença do Senhor nos nossos corações. Obrigado, Pai, nós oramos sempre agradecidos no nome de Jesus. Amém. Este é o momento de entrega de dízimos e ofertas, como fazemos regularmente. Você que nos acompanha, mas que não é membro desta igreja, sinta-se muito à vontade. Este é um privilégio e obrigação dos membros da igreja apenas. Obviamente, se você sentir o desejo de participar, fique livre também. Os dados da igreja devem estar aí no rodapé da sua câmera, os dados lá, os dados bancários. Se você quiser participar oferecendo alguma coisa, retornando ao Senhor os dízimos e ofertas. Queremos agradecer aquelas pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Tenho recebido retorno de pessoas, algumas por sinal que nem são batistas, mas que nos acompanham regularmente pelas mídias sociais. Estava conversando com um amigo pelo telefone esta semana, e ele disse para mim, para minha surpresa, ele não é batista, repito, disse: Pastor Rai, que eu assisti o seu sermão domingo passado, isso me tocou naquele aspecto. Então muitas pessoas nos acompanham. Nós queremos agradecer você que via Face, via Instagram e via outras mídias está junto conosco nesse momento. E você também que nos assiste agora, muito obrigado pela sua companhia. Como dissemos nesta manhã, repetimos, algumas pessoas do nosso meio passam por luto. A mãe da Ana Cláudia Cristal, membro desta igreja, passou para o descanso às 5:30 da manhã deste domingo. Vamos nos lembrar dessas pessoas, sustentá-las. Outras acabaram de passar por luto e perda. Que o Senhor tenha misericórdia. Queremos oferecer por último os nossos próprios corpos ao Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos sustente durante a nossa caminhada nesta terra. Vamos orar. Pai querido, aceita os nossos dízimos e ofertas.
Aceita a nossa gratidão, aceita as nossas mentes, os nossos corações, os nossos corpos, pois te oferecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, enquanto nos preparamos para refletirmos a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a não tragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória a Deus, o Deus que sossega a terra e o mar, o Deus que comanda a natureza, ressuscitou dentre os mortos.
Assim fazendo, Deus Pai carimbou o aceite do trabalho que Jesus realizou em nosso favor, nos trazendo salvação. Nesta noite, nós queremos dar continuidade ao que fizemos nesta manhã. Compartilhei com vocês de manhã 7 razões, 7 motivos, 7 razões por que é importante a ressurreição. Dissemos que a ressurreição de Jesus é importantíssima, por ser um testemunho que confirmou aquilo que ele reivindicava ser, dentre outras razões que apresentamos naquela ocasião. Eu também compartilhei com vocês que a nossa reflexão da manhã e agora à noite foi muito baseada numa reflexão do pastor Bob Danforth, da Community Bible College, que eu traduzi para português e resumi. Ele faz 2 grandes perguntas: qual é a importância da ressurreição? E, em segundo lugar, qual a nossa resposta? De que maneira devemos responder à ressurreição do Senhor Jesus? Eu achei fantástico e senti que deveria compartilhar com os irmãos esta bênção. Então hoje à noite nós vamos compartilhar a respeito da nossa resposta. Que tipo de resposta devemos dar à ressurreição do Senhor Jesus? Embora muitas pessoas creiam que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, poucos são genuinamente salvos. Existe uma multidão gigantesca de católicos e evangélicos que creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, no entanto, não são salvos. Uma fé intelectual, uma fé meramente cognitiva. Por que razão isso? O que me salva é a minha crença pessoal de que os meus pecados foram colocados nos ombros de Jesus, ele foi castigado por este pecado e ressuscitado para a minha salvação. Deus Pai aceitou o sacrifício do Filho em meu lugar e o ressuscitou, confirmando essa aceitação. Daí em diante, Jesus passa a ser o meu Senhor e Salvador ressuscitado. Ele está sobre mim, me comandando, me dirigindo, e eu sou dele. É muito fácil mostrar que a mera aceitação intelectual da ressurreição de Cristo não salva ninguém. Quem não lembra dos soldados? Os soldados que guardaram o túmulo de Jesus. Quem não lembra deste episódio tão célebre? Os homens que guardaram o túmulo do Senhor Jesus viram tudo o que aconteceu com Cristo, testemunharam da ressurreição e ficaram até mesmo aterrorizados por causa da presença do anjo. Não é isso que lemos em Mateus 28, 2 a 4? Mateus 28, 2 a 4. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Imagina a cena. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como se estivessem mortos. A despeito do que viram e ouviram, ainda assim esses soldados foram subornados e se tornaram parte da conspiração mentirosa que visava acobertar a ressurreição. É o que lemos em seguida no mesmo capítulo de Mateus 28, 12 em diante. Uma parada um tanto trágica. Mateus 28, 12 em diante. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite e roubaram o corpo enquanto nós estávamos dormindo.
Se por acaso isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos você de qualquer problema. Que corrupção, hein? Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Que tragédia! Que tragédia! Os soldados viram tudo. Criam cognitivamente apenas. Viram com seus olhos. Mas a ressurreição do Senhor Jesus e o impacto que ela causa não chegou ao coração. Isso pode acontecer com muitos. Esse tipo de resposta é muito comum, a resposta cognitiva. A ressurreição de Jesus não é apenas um dado histórico que alguém possa vir a crer ou deixar de crer. A ressurreição de Jesus é uma questão de vida eterna ou morte eterna. A nossa resposta à ressurreição de Cristo determina aqui e agora, determina hoje o meu destino eterno, como determinou aqueles soldados, se eles não se arrependeram pelo restante de suas vidas. A resposta deles foi trágica. Qual será a sua resposta? Qual é a minha resposta? Vamos considerar hoje à noite duas mudanças fundamentais que aconteceram com Jesus após a sua ressurreição. A primeira mudança foi que Jesus passou de um estado de humilhação para um estado de exaltação. Jesus passou de um estado de humilhado para exaltado. Essa foi a primeira grande mudança que se deu por causa da ressurreição. E a segunda mudança foi que Jesus passou de um mero salvador para juiz de toda a humanidade. Uma mudança categórica. Ambas as mudanças têm implicações para a nossa resposta a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, então, vamos refletir quanto ao fato de que Jesus estava humilhado em seu estado terreno e após a ressurreição ele passou para um estado exaltado. Durante o Natal, nós tendemos a refletir bastante sobre as mudanças que aconteceram com Jesus, quando de sua vinda a esse mundo, quando Jesus veio como um pequeno bebê e se desenvolveu como um homem. Mas nós pouco refletimos sobre as mudanças que aconteceram após a sua ressurreição. Quando Jesus veio a este mundo, ele se despiu de sua divindade, de seu esplendor, de sua glória, de sua majestade. Se alguém olhasse para Jesus durante os seus dias aqui neste mundo, ninguém viria nele alguma coisa extraordinária. Se alguém visse Jesus passando para comprar madeira para sua carpintaria, nos seus 30 anos de vida regular, e mesmo durante o seu ministério, se alguém visse Jesus, o Jesus que morava, que era vizinho, ele jamais pensaria que aquele homem era o Filho de Deus. Exteriormente, Jesus era um homem como qualquer outro homem. Esta era a sua condição de humilhação na carne humana. Lemos a respeito desta condição em Isaías 53, passagem clássica. Isaías 53, 1 a 3. Diz Isaías, 700 anos antes de Cristo, olhando para o Messias que viria, diz ele, Isaías 53, 1 a 3, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu forte braço? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Essa condição de humilhação descrita profeticamente por Isaías é descrita historicamente por Paulo em Filipenses 2, 6 a 8, palavras muito conhecidas de todos nós.
Filipenses 2, 6-8. Embora Jesus fosse filho, não considerou ser igual a Deus como algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Todavia, essa humilhação, como disse, mudou radicalmente após a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele adquiriu características incríveis. Por exemplo, Jesus podia aparecer e desaparecer num piscar de olhos. Foi uma coisa que aconteceu apenas após a ressurreição. A gente pode ver um exemplo em Lucas 24, 30-31. Lembram dessa parada? Lucas 24, 30-31, quando os discípulos convidaram Jesus para passar a noite com eles. Lucas 24. Quando Jesus estava à mesa com eles, os discípulos, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Observa que eles tinham caminhado um longo percurso com Jesus, conversado bastante com Jesus, visto Jesus à torto e à direito durante aquelas horas de caminhada. Finalmente à noite, depois que Jesus entra na casa deles, comunga com eles, conversa com eles, quando Jesus finalmente parte o pão, diz, eles o reconheceram. Ou seja, houve uma mudança profunda, uma mudança gloriosa naquele Jesus que eles conheceram antes e que estava diante deles agora. Mas uma coisa extraordinária acontece no final do versículo 31. E ele desapareceu da vista deles. Como num passe de mágica, Jesus desaparece de diante deles. Esse é o Jesus ressuscitado. Outro tipo de mudança que ocorreu após a ressurreição é que Jesus desenvolve a capacidade de entrar em locais cujas portas estão trancadas, estão barradas. Jesus aparece no meio, como se ele pudesse passar por paredes. Uma coisa extraordinária. Um exemplo disso está em João 20. João 20, 26. Olha que mudança. João 20, 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles, e disse, paz seja convosco. Uma mudança extraordinária que aconteceu com Jesus. Após a ascensão de Jesus, ele foi grandemente exaltado, como lemos em Hebreus capítulo 1, versículos 3-4, onde Jesus está hoje, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se à direita do trono da majestade, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. À luz desses fatos, isso aqui nos interessa muito, nós estaríamos em grande erro se imaginássemos que o Jesus hoje é o mesmo Jesus humilhado que passou 33 anos e meio neste mundo. Não é possível responder ao Jesus ressuscitado da mesma maneira como as pessoas respondiam quando ele estava humilhado. Podemos tomar o exemplo do apóstolo João. João talvez tenha sido o discípulo mais íntimo de Jesus. João provavelmente foi aquele que desenvolveu a maior comunhão com Jesus, mas João descreve Jesus de uma maneira extraordinária e um tanto distante dele, em Apocalipse 1, 12 em diante. E a resposta de João a Jesus é bastante diferente daquela resposta que ele dava reclinando, quando Jesus humilhado estava aqui na terra, reclinando no seu peito,
Olha só a resposta, olha como Jesus, o Jesus ressuscitado e assunto aos céus é bem diferente do Jesus humilhado. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 12. Quando me voltei para quem falava comigo, diz João, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. A voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, ou de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Olha a resposta de João. Jesus, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades, ou do inferno. Aquela pessoa, repito, que João costumava reclinar no peito, João 21, 20, agora é uma pessoa diante de quem João cai prostrado como morto. O Jesus humilhado é muito diferente do Jesus exaltado. O Jesus terreno é muito diferente do Jesus ressuscitado e glorificado. A resposta de João e a nossa resposta deve ser de profunda adoração diante do grande Cristo Pantocrator, o governador dos céus e da terra. A segunda mudança que Jesus passou, que Jesus atravessou, além da primeira que vai de humilhação para exaltação, a segunda é que Jesus passou de Salvador simplesmente para juiz. Jesus se tornou juiz do cosmos. Todos nós somos grandemente consolados e encorajados pelas palavras de Jesus à mulher adúltera, em João 8, 10 e 11. Onde estão os teus acusadores? Jesus disse a ela, quando levanta a cabeça. É muito conhecida esse episódio da mulher que foi apanhada no ato do adultério, e os líderes religiosos trazem-na a Jesus a fim de testá-lo. E aí então Jesus eventualmente pergunta, ao levantar a cabeça e não enxergar mais ninguém: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Jesus pergunta a ela. E ela diz: não, Senhor. Então Jesus disse, e é isso que nos interessa aqui: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Como é doce ouvir essas palavras do Salvador. Eu também não te condeno. Vá, disse Jesus, e não peques mais. Os acusadores da mulher estavam corretos ao afirmar que a lei condenava qualquer pessoa que fosse apanhada em adultério, embora eles se sentissem culpados, porque Jesus disse: quem está sem pecado, o primeiro aí que não tem nenhum pecado, joga pedra aí, joga a primeira pedra, o primeiro. Mas Jesus poderia jogar pedra. Na realidade, ele era mandado, ele era comandado por Levítico 20:10 a jogar a primeira pedra, porque ele estava sem pecado. Já pensou sobre isso? Aí a pergunta que se segue é: por que Jesus não lançou a primeira pedra? É uma pergunta justa. Por que o próprio Jesus, já que Levítico 20:10 dizia para fazer isso, por que Jesus não fez? Por que Jesus não condenou a mulher adúltera? Jesus não condenou a mulher adúltera, primeiro porque ele era o autor dessa lei,
Quem escreveu, quem mandou escrever Levítico 20:10 foi Jesus. Jesus criou todas as coisas. Hebreus diz que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus tem autoridade. E agora há um ponto, talvez esse você tivesse matado sem o meu auxílio, mas há um ponto que talvez você não tenha considerado. E esse ponto é importante. Jesus, na sua primeira aparição, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Que coisa linda. Pastor Raik, onde é que está isso? Aclopado no mais conhecido versículo da Bíblia, João 3,17. O 3,16 é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o 17, olha o 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar na sua primeira vinda. O mesmo pensamento é expresso em João 12:47. João 12, está aí, esse não é tão conhecido. João 12:47. Principalmente a parte B do versículo 47. O versículo como um todo diz: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, se alguém não me obedece, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Eu não vim aqui para julgar, eu vim para salvar. Esse é o papel inicial que Jesus tinha como Salvador. Muitas pessoas pensam que o Jesus ressuscitado vai ressuscitar todos no mesmo papel de servo sofredor que tinha quando esteve neste mundo, ledo engano. Muitos acham que no grande julgamento final, Jesus vai dizer ao pecador impenitente: vai, eu também não te condeno. É o Jesus bonzinho dos liberais, é o Jesus do amor apenas, é o Jesus que perdoa todo mundo indiscriminadamente. Quando da grande ressurreição final, o Cristo ressuscitado há de sentar-se como juiz da humanidade e não mais como salvador dela, a situação terá mudado. E a nossa resposta precisa levar em conta. Jesus disse, como antecipando o seu papel de juiz, em João 28:30, diz ele: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz. Eu estou incluindo aí o minha, porque o que a voz aí quer dizer a voz dele. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O próprio Jesus diz em Apocalipse 21, 6-8, palavras tremendas: está terminado, diz Jesus. Apocalipse 21, 6-8. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água viva. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Está falando como juiz aqui. Mas aos covardes, aos incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Palavras duras do Senhor Jesus aqui. Poderíamos citar várias outras do Jesus ressuscitado exercendo seu juizado. Por exemplo, uma última, Apocalipse 22, 13-16, você leu 21, bate os olhos um pouco à frente.
O mesmo Jesus falando: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade está aí Jesus como juiz. Ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro de seu trono. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Resumindo o que dissemos, Jesus passou por duas grandes mudanças, e as duas grandes mudanças têm enorme impacto na nossa resposta a Ele. A primeira mudança foi que Jesus passou de um estado de humilhação para um estado de exaltação ao ressuscitar dentre os mortos. E a segunda mudança foi que Jesus passou de um estado de mero salvador para um estado de juiz. Ambas, como disse, ambas mudanças têm implicações para a nossa resposta a Cristo Jesus. Como devemos responder a Cristo? Qual será a tua resposta? Você, amigo, que me ouve, você que não é membro de uma igreja, ou talvez você até seja membro, mas você está brincando de ser crente, você não está levando a sério a sua fé. Como você tem respondido ao Senhor Jesus? Todos nós somos pecadores e nascemos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Deus enviou seu Filho para pagar, para quitar as nossas dívidas. E Ele, Jesus, fez isso na cruz. Deus Pai o ressuscitou, aceitando assim o pagamento. Cabe a nós aceitar o presente de salvação enquanto há tempo. Em nome de Jesus, amém.
não interessa as lutas, não interessa as dificuldades, pandemia, o que quer que seja, sempre crerei que tu és Deus. O Senhor está assentado no seu trono. Às vezes eu ouço uma notícia, ouço outra e tendo a ficar um pouco abalado, porque isso vai acontecer, porque aquilo outro está acontecendo, fulano vai dominar, cicrano. Mas aí eu tenho tentado esses dias orar em primeiro lugar: Senhor, exalta o teu nome no meio dessa situação, glorifica o teu nome no meio dessa situação. E eu queria encorajar você a orar da mesma forma. Nós lançamos 2 vídeos falando sobre isso, 2 vídeos pequenos, um há bastante tempo atrás e outro esses dias, encorajando você a fazer da primeiríssima petição da oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, a paixão maior do teu coração. Que seja assim, em nome de Jesus. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe, te console e te conforte. Uma outra palavra: procura fazer o culto doméstico. Se tu não fizeres o culto doméstico agora, tu jamais ou dificilmente tu farás no meio do turbilhão de atividades que tu tens. Minha esposa e eu temos feito regularmente, tem sido uma bênção. Eu queria encorajar você a fazer o mesmo. Receba a bênção da Divina Trindade, que o amor, que o grande amor, o magnífico amor de Deus Pai, a graça bendita do Cristo ressuscitado, do Cristo Pantocrator, do Cristo juiz majestoso, assentado à direita do Pai, e a consolação, o conforto, o encorajamento do Espírito de Deus seja conosco nesta semana, até nos encontrarmos outra vez. E toda a igreja de Deus diz amém. Estamos despedidos para não perder o costume. Deus abençoe a tua semana. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.